gente, tudo bom? E aí, já aprendeu fração? Ainda não? Então, vamos aprender comigo? Chama a titia, a vovó, a sua mãe está fazendo aquela comida gostosa? Então, vamos nós juntos aprender como é que a gente calcula as frações, uma coisa que a gente usa muito em receita. E o que é fração, afinal de contas? Você já sabe? Essa aula é para o 5º ano, mas você que ainda tem dúvida pode assistir comigo. Eu sou a professora Cristiane Pedrosa e vim estudar com vocês hoje. Vambora? Então vamos lá. Primeiro conceito de fração. O que é fração? Imagina você uma pizza ou um chocolate. A gente vai cortar em pedaços, não vai? Então, cada parte desse objeto, imaginando aqui a pizza, é uma fração, é um pedaço desse objeto. Fração, então, é uma representação matemática da divisão de um objeto. Vejam vocês que eu trouxe uma pizza para cá hoje. É claro que eu dividi essa pizza com os meus amigos. Dividi em 4 pedaços, 4 pedaços iguais, porque isso é muito importante. Uma fração de um objeto, ela sempre vai estar com pedaços idênticos. Nessa fração, eu peguei um pedaço. Esse um pedaço eu represento escrevendo assim, 1 sobre 4. Ao escrever a fração, eu tenho sempre o número de baixo, que é o denominador, é o que denomina a fração, é o que denomina o número de pedaços que eu cortei o inteiro, e o numerador, que é o número de pedaços que eu peguei. Vejam vocês que eu pensei que só vinham 4 pessoas comer a pizza, mas vieram 6. E nisso, o que eu fiz? Cortei mais pedaços da pizza, óbvio. E agora, o meu conceito de fração vai mudar um pouquinho, porque eu dividi novamente a pizza em pedaços idênticos. Mas o que vai acontecer com essa pizza? Vem comigo. Agora, para continuar cortando em pedaços idênticos, eu cortei a pizza em 8 pedaços. Se são 8 pedaços, eu tenho um denominador, 8. E se eu peguei um pedaço, eu tenho 1/8. Então, 1 é o numerador, é o pedaço que eu peguei, e 8 é o denominador. Veja você que quanto maior é o denominador, enquanto mais pedaços eu cortar a minha pizza, menor fica a fração, porque menor é o pedaço que eu vou conseguir. Vou dizer para vocês que eu achei 1/8 de pizza uma miserinha. Não ia matar a fome de ninguém. Sabe o que eu fiz? Peguei outra pizza, dividi também em 4 pedaços para que cada um pudesse ganhar o equivalente a 1/4 de pizza. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha 6 pessoas para o lanche? Então, como é que a gente vai representar isso no gráfico de fração? 4 pedaços. De uma pizza dividida em 4. 4 quartos. Mais 2 pedaços de outra pizza dividida em 4. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços de pizzas dividido em 4. Eu estou somando a mesma coisa. Então, a regra para somar frações de mesmo denominador é a seguinte: você repete o denominador e soma o numerador. Assim, 4 quartos mais 2 quartos é igual a 6 quartos. Além disso, tem algumas classificações de fração que são importantes também. A gente tem as frações próprias, que são aquelas que não chegam a ocupar um inteiro, ou seja, são realmente pedaços de uma fração. Assim, fração própria é toda aquela que
não chega a igualar-se ao inteiro, ou seja, fração própria é aquela aonde o numerador é menor do que o denominador. Agora, vejam vocês que nem sempre eu vou ter uma fração própria. Nesse caso, o numerador é menor do que o denominador, mas aqui eles são iguais. E aqui o numerador é maior do que o denominador. Quando o numerador é maior do que o denominador, eu preciso de mais de um objeto para representar essa fração. Então, eu tenho uma fração imprópria. Agora, se o numerador é igual ao denominador, na verdade, eu tenho um inteiro. Ou seja, eu tenho uma fração aparente, porque eu posso representar isso escrevendo 4/4 ou posso apresentar isso escrevendo apenas assim, uma unidade. Afinal de contas, isso representa esse total, que é uma pizza inteira. Então, como eu estava contando para vocês a saga da pizza, o que aconteceu foi o seguinte: eu peguei 2 pizzas e dividi cada uma em 4 pedaços. Então, o total que eu tinha de pizzas eram 8/4. 8 pedaços iguais de pizzas divididas em 4. Desses 8 pedaços, eu tinha apenas 6 convidados. E eu quero saber quantos pedaços de pizza vão sobrar, né? Então, eu tenho que fazer uma subtração de frações, ou seja, 8/4 menos 6/4. E aí, se você vir no desenho, é muito simples, mas isso também tem uma regrinha. Qual é? Subtração de frações com o mesmo denominador. Você repete o denominador e subtrai os numeradores. 8 menos 6, 2. 8/4 menos 6/4 é igual a 2/4. Então, são 2 pedaços de pizza que sobraram. Mas será que sobraram mesmo? Vamos pensar agora numa barra de chocolates? Essa barra de chocolate está dividida em 24 pedaços iguais. Desses 24 pedaços, a Ana comeu 6. 6, 24 avos, porque é uma fração. E o Pedro comeu 4. 4, 24 avos. Qual é a fração que representa quantos pedaços de chocolate Ana e Pedro comeram juntos? Vamos calcular comigo? Ana, 6 pedaços. Ana comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços do chocolate. E Pedro comeu 1, 2, 3, 4 pedaços. Se nós formos fazer uma conta, nós estamos fazendo uma conta de frações com o mesmo denominador. Ou seja, 6 24 avos mais 4 24 avos. Vocês lembram da regrinha? Soma de frações com o mesmo denominador. Eu repito o denominador e somo o numerador. Assim, Ana e Pedro juntos comeram 10 24 avos de todo o chocolate, certo? Mas eu tenho mais 2 crianças para ganhar chocolate, a Antônia e a Mariana, e eu quero saber quanto sobrou de chocolate para dividir para elas duas. Então eu quero saber, depois que Ana e Pedro comeram, quanto eu ainda tenho. Ou seja, eu preciso fazer uma subtração. Eu sei que o total do chocolate é um chocolate inteiro. Para representar um chocolate inteiro, eu tenho o numerador igual ao denominador, 24 avos, menos 10 24 avos, que é
o total de chocolate que Ana e Pedro comeram. Qual é a regrinha? Subtração entre frações de mesmo denominador. Eu repito o denominador e subtraio o numerador. 24 menos 10, 14. Eu vou dividir os outros 14 pedaços para Antônia e Mariana. Mas divisão é um assunto para a próxima aula. Então vamos revisar alguns dos conceitos principais que a gente aprendeu hoje? Fração é sempre uma representação matemática da divisão de um objeto em partes iguais. Na escrita da fração, o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Quanto maior é o denominador, menor é a fração que ele representa. Fração própria é toda fração cujo numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria é toda aquela que representa o objeto inteiro ou mais do que ele. Entre as frações impróprias, nós temos também as frações aparentes, que são aquelas que representam também o número inteiro. Nas frações impróprias, o numerador é igual ao denominador ou o numerador é maior que o denominador. Na subtração de frações de denominador igual, vale a mesma regrinha para adição. Basta repetir o denominador e subtrair os numeradores. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Matemática pode ser mesmo uma delícia. Não deixe de fazer os seus exercícios no material didático carioca. A gente volta logo com mais conteúdo de qualidade para vocês. Gente, alguém deixou um pedaço de pizza para mim aí? Até a próxima. Beijo!